Fala galerinha do bem, Amadeu na área, trazendo notícias rápidas e rasteiras. Hoje, terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Pessoal, dá aquela moral, se inscreve no canal Boteco do Amadeu, dê aquele like, dê aquela curtida, compartilhe, divulgue. E lá na barrinha onde você dá aquele joinha, tem lá hypar. Vocês hypando o vídeo vai ajudar muito no crescimento do canal e com certeza quando alguém vier ao YouTube procurar Vasco, vai também estar lá passando para a galera Boteco do Amadeu. E no cantinho do lado direito tem um sininho, dá um toquezinho ali naquele sininho. Toda vez que subir um conteúdo do Boteco do Amadeu, vocês receberão as notificações. Vamos direto ao assunto, mercado da bola. Vou falar logo do Leandrinho. Ontem eu estive lá, o Boteco do Amadeu esteve na apresentação do meio atacante colombiano Johan Rojas, e também estava lá o diretor Admar Lopes, onde foi falado sobre o lateral esquerdo de 20 anos, Leandrinho. Leandrinho foi emprestado ao Al-Shabaab, lá no mundo árabe, onde ficou lá por 6 meses, aquela situação que tinha a respeito do Paulinho de Paula, que o Vasco tinha que pagar uma parte do empréstimo, e o Leandrinho foi para lá para justamente abater essa dívida que o Vasco tinha com o clube árabe. O Leandrinho gostou do mundo árabe, retornou ao Vasco no fim do empréstimo, só que o Leandrinho depois foi para a seleção, não teve as oportunidades no Vasco da Gama, até porque seleção, aí estava disputando o Mundial, depois Sul-Americano. Resumindo a história, o Leandrinho não quer ficar no Vasco. O Fernando Diniz conversou com o atleta, apresentou um projeto para ele, só que ele está irredutível. Ele quer jogar lá no mundo árabe, ou se de repente receber uma proposta de algum clube europeu. O Vasco recebeu 2 sondagens, 2 propostas do Midland da Dinamarca, inclusive onde jogou o Evander, que é a cria do Vasco, né? Que hoje está aí jogando pelo mundo afora, né? Teve na MLS e está por aí, de repente, indo para um outro clube europeu. E o Vasco também pode se beneficiar pelo aquele mecanismo de formação a respeito da venda do Evander. E a pronúncia eu acho que é essa, tá, gente? Desculpa aí. Al-Sharjah. É um clube dos Emirados Árabes, do mundo árabe, onde foi oferecido ao Vasco 3,5 milhões de euros. O Vasco não aceitou, o Vasco começa a conversar a partir de 5 milhões de euros e o Vasco ficando com 30% dos direitos econômicos do atleta. Por isso, o Leandrinho não vai continuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar também do Brenner. O Brenner, esse atacante veloz, habilidoso, que o Diniz já trabalhou com ele no São Paulo, no Fluminense, um jogador de 25 anos, que agora na próxima sexta-feira, dia 16, vai completar 26 anos, jogador da Udinese da Itália, tem contrato com a equipe italiana até 30 de junho de 2028, estava emprestado ao Cincinnati, lá da MLS, da Liga de Futebol, né? A primeira Liga de Futebol, a primeira divisão lá da Liga Americana de Futebol, mais conhecido como Soccer, onde ele teve uma boa passagem e ele está retornando de empréstimo para a equipe da Udinese, onde o treinador da Udinese não vê com bons olhos repatriar, colocar o jogador no plantel para o fim, né, da temporada, até porque a temporada vai se encerrar em maio. Então, praticamente mais 4 meses para o término do campeonato italiano, do campeonato europeu, aonde em junho teremos a Copa do Mundo de Seleções. E o que me foi passado, até apuramos isso em conjunto, eu e o Leonardo Lacerda do NTV. Léo, um beijo para você. Aonde a equipe italiana, ela pagou 10 milhões de euros. E ela quer vender o atleta pelos mesmos 10 milhões de euros. E nós apuramos, eu e o Léo, que o Vasco chega a 6 milhões de euros, tá? E o Vasco fazendo aquela coisa de opção de compra devido às suas métricas e parcelar que nem fez com o Cuesta, que nem está fazendo com o Alan Saldívia. É isso que o Vasco tá fazendo, né? Opções de compra. O Vasco adquiriu o passe do Alan Saldívia, né? 55% por $1.200.000. O Vasco pode adquirir mais 15% do atleta por $300.000, chegando assim a 70%.
Eu passei aqui rapidinho o Brenner com o Alan Saldívia, só para a galera entender o mecanismo, né, do processo, como o Vasco está agindo nessas negociações. Inclusive o Alan Saldívia será apresentado amanhã no CT Moacir Barbosa, a partir das 13 horas, mais conhecido como 1h da tarde. Então, o Brenner está nesse impasse aí. Até porque o seu procurador, o seu agente, o Bertolucci, né? Ele também é do Fernando Diniz, que também é de tantos outros jogadores, inclusive do DG, que eu vou falar daqui a pouco. Então o Vasco está imbuído de trazer o atacante Brenner, um jogador que vai ajudar muito o ataque do Vasco, e pode ser que o Vasco consiga adquirir o passe desse atleta, um atleta brasileiro, atleta revelado pela equipe de São Paulo, onde teve também boa passagem pelo São Paulo e também boa passagem pela equipe do Fluminense. Então está nesse impasse. Eu acho que o Vasco pode chegar a um acordo com a equipe italiana, até porque o seu agente está na Itália para resolver outras situações de outros jogadores e de repente está ajudando o Vasco nessa situação. E vamos falar do DG, gente. O que eu quero falar do DG? O DG tem um contrato com a equipe italiana também da Juventus da Itália até 30 de junho de 2029. O DG foi emprestado à equipe do Nottingham Forest, equipe do Marinax, equipe que disputa a Premier League, a primeira divisão inglesa, e o contrato de empréstimo do atleta vai até 30 de junho de 2026. Como o DG não está tendo uma sequência de jogos, o DG não está jogando, isso está deixando ele muito triste, muito abatido, porque é um ano de Copa do Mundo e o DG não jogando perde a possibilidade de disputar o Mundial, que é o ápice de qualquer atleta profissional. Então o DG provavelmente estará voltando para a Itália, porque quando ele saiu da Juventus de Turim, eu acho que a galera aqui vai lembrar do Igor Tudor, um zagueiro croata, que era o treinador da Juventus da Itália. Ele não gostava do futebol do Douglas Luiz, aí por isso que a Juventus emprestou ele para o Nottingham Forest. Como ele saiu, entrou, que era até treinador da seleção italiana, o Luciano Spalletti, é um treinador que gosta muito do DG. Então o DG vai estar voltando para a equipe italiana e o Vasco está monitorando essa situação. Não estou dizendo que o Vasco vai trazer o DG, que o Vasco vai contratar o DG, mas o Vasco está monitorando esse processo. Pode ser que com a ajuda, né, do Bertolucci, que também é agente do DG, e ele está na Itália resolvendo situações de futebol, situações particulares dele, pode ser que o Bertolucci também possa encaixar essa situação no DG, mas não é nada fácil. Então eu gosto de deixar o torcedor e os inscritos aqui no canal a par da situação. Não estou dizendo que o DG está indo para a Itália para voltar para o Vasco. Estou dizendo que o Vasco monitora essa situação. E o Brenner, o Vasco vem conversando, o Brenner pode sim ser, daqui a alguns dias, quem sabe durante essa semana, ele possa estar desembarcando no Rio de Janeiro para jogar na equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para finalizar aqui, galera, eu queria falar sobre uma situação, né, a respeito do atacante que jogue pelo lado esquerdo. O Vasco ontem o Admar deixou bem claro, falou até no plural, atacantes. Um provavelmente será o Brenner e o outro é um jogador que eu estou levantando juntamente com o Leonardo Lacerda. Mais tarde subiremos essa matéria, fiquem aí, nos aguardem, porque é um jogador que o Diniz gosta muito. O Diniz gosta muito desse segundo atacante que possa estar chegando na equipe Cruz Maltino. Galerinha, muito obrigado, fique com Deus. Obrigado mais uma vez aí pela moral, galera que está inscrita, que está hypando o vídeo. Vocês fazem uma grande diferença no Boteco do Amadeu. Desculpa a minha voz, que eu estou um pouquinho rouca ainda, mas vamos para lá. Amanhã estarei lá no CT Moacir Barbosa, Boteco do Amadeu, diretamente do CT, trazendo a apresentação do zagueiro uruguaio Alan Saldívia. Beijo, fique com Deus, galera.